Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 13/11/2024. Cenário que a gente teve aqui hoje ainda continua cenário lateral, né? Como a gente pode analisar, né? O mercado continuou ainda travado, né? Nos nossos estudos aqui, a gente já sabe, né, que ele teria regiões para ele dar continuidade tanto na compra quanto na venda. E a gente vê que hoje ficou briga entre compradores, vendedores, entre a força compradora. Então, continuando nesse cenário, né? E ainda assim, ó, também nesse suporte aqui, né? Nos nossos estudos aqui, a gente pode analisar hoje qual foi o cenário do mercado, né? Então aqui todo desde do dia 8, então desde sexta, né, quando ele chegou nessa região, segunda, terça, hoje quarta-feira, o mercado está brigando nessa região, né? Então vamos analisar qual que foi o cenário de hoje, né? Aqui a gente teria os cenários de topo, né? A gente pode observar aqui. Então, tem as regiões de fundo, né? Fundos importantes, então são esses dois cenários. Temos esse daqui também, né? Temos esse outro aqui, né? Vou colocar tudo aqui para a gente poder explicar detalhado qual que foi e o porquê, né, que o mercado fez isso e aquilo. Então, já no começo do dia hoje, começa nessa força compradora. Compradores levam só até essa região de topo. Nesse momento entra a força vendedora, faz um reteste dessa região. Compradores não têm força, aí traz para essa região de microfundo aqui, né, como a gente pode ver. Chegando nessa primeira região, vou deixar mais perto aqui, que a gente já tem o cenário ali. Chegando nessa região, a gente vê que o mercado segura, entra a força compradora para querer buscar a região de topo novamente. Falha para buscar estrutura micro, entra a força vendedora, falha, força compradora. Então aqui a gente vê que vendedores, né, segurou 3 vezes nessa região, né? Então, a partir desse momento, vendedores rompe essa estrutura micro, volta para retestar, deixa um topo mais baixo, como a gente pode sempre analisar aqui. A partir desse movimento, o mercado deixa, né, o candle do gatilho, rompe a região, deixa outro candle do gatilho e vem aqui buscar a região de fundo, né? Ó, era uma região de interesse, né, aqui atrás, ó, tá vendo? Então o mercado sente, né, busca essa região. Chegando nessa região, a gente vê que ele rompe o cenário, mas aqui, ó, ele já não tem força, né, os vendedores de continuar o preço. Então a gente vê que ainda aqui fica brigando, né, para romper, né? Então a partir desse momento aqui, ó, o mercado segura 2 vezes fazendo fundo mais alto, faz um topo mais alto, rompendo essa microestrutura. Vou colocar aqui, deixar tudo bem detalhado, né? Então nesse primeiro momento aqui o mercado rompe, né, essa primeira estrutura, só que aqui não tem força, né? Entra novamente força vendedora, só que aqui já demonstrou fraqueza, né? Porque o vendedores desceu fazendo muito pullback aqui nessas regiões, né? Ó. Como a gente pode ver, ó, é um dos fatores que eu consigo identificar que eles foram demonstrando muita fraqueza os vendedores, né, aqui, né? Nesse pullback, né? Diferente desse outro cenário que a gente vê que acelera, né? E tem mais força também. Aqui a gente consegue olhar no candle, ó. Cada venda aqui, ó, entra a força compradora segurando a região, né? Então isso daqui eu já consigo identificar. E aqui eu vou colocar minha ferramenta FIBO. A gente vai ver que aqui, ó, ele segura na região de 50%. Ó. Então, eu já tenho esse time, ó, dito e feita, tá vendo? Segurou, falhou de romper, ó, tá vendo? Então, a partir desse movimento, a gente vê que o mercado acelera, né? Ó, rompe, deixa o nosso candle gatilho de rompimento. Então, a partir desse movimento aqui, com esse candle gatilho aqui, ó, aqui seria o time da minha entrada, né? Então, aqui seria o time da minha entrada. Poderia buscar até essa região de topo. Aqui a gente vê que, novamente, faz o mesmo time de entrada, padrão de baixo. Então, eu sei que meu stop estaria aqui, minha entrada estaria aqui, para buscar até a região de topo. Então, estaria arriscando quanto aqui nesse cenário aqui, ó? Minha entrada estaria aqui, ó, R$189. A gente está falando de 5 contratos. Para buscar R$320, né? Mas se eu tivesse segurado aqui, ó. Deixa eu só tirar. Se a gente tivesse entrado desde ali de baixo e segurado a operação, então teríamos entrado aqui, R$190 para 218, né? Ou levasse até o topo para R$585 de lucro, ou também teve um candle gatilho aqui embaixo, né? Só nesses movimentos aqui ele deu 3 gatilhos de entrada, né? Ó. Ele deu primeiro aqui embaixo, o risco estava bem baixo. Depois aqui ele deu esse outro candle gatilho, né? Então nesse outro candle gatilho aqui de baixo a gente estaria arriscando R$147 se fosse buscar só até a região de topo, 305 se fosse levar até o topo R$1.000 de lucro, né? Então poderia deixar aqui, né? Então estaria arriscando muito pouco para fazer muito lucro, ou vindo por time, né? Busca o topo, rompe, já deixa 300 no bolso, entra de novo, mais 200, mais 300, mesma coisa. Então esses seriam os pontos de entrada, né? Na venda aqui, como a gente pode ver, mesma coisa, né? Aqui seria o time de entrada,
após o mercado romper esse cenário, esse daqui seria o time de entrada. Tem vários times de entrada, né? Aqui vai de como cada um enxerga e opera. Então, após o mercado falhar aqui embaixo, né, nesse cenário de fundo, a gente vê que entra uma força compradora novamente, buscando a região de topo, né? E todos esses rompimentos que o mercado veio fazendo e tal, ó, esses pontos de entrada que eu estava demonstrando, explicando agora, é tudo referente a esses rompimentos, né? Ó. Então, todos têm dentro desse time, né? Então, o mercado ainda assim termina dentro de uma lateralidade, né? Mas aqui, compradores já começam a querer demonstrar força, né? Esse fundo aqui é um fundo de interesse tanto comprador quanto vendedor. Aqui é o cenário que a gente tem que deixar nessa posição aqui, né? Então a gente sabe aqui, ó, agora, dependendo da força, né, que o mercado vier demonstrando agora, tal, dos compradores nesse cenário, a gente já sabe que se tiver força compradora, o mercado tende a buscar essa região, rompendo, ele pode vir buscar essa região aqui, né? Por quê? Porque, vou fazer aqui, ó, fica mais fácil. Teríamos essa primeira região de pullback, né? Vou deixar em laranja, fica mais prático, ó. A gente tem a primeira visão dessa perna aqui, ó. Então a gente vê que ele tá na região, brigando aqui, 38%, desculpa. Podendo chegar até essa região de 50%. Ele passando, a gente sabe que ele tem alvos aqui de gap, para vir fechar tal, que vai estar confluindo com toda essa perna aqui, ó. Então, a probabilidade, se tiver força compradora aqui nessa região agora, rompendo essa região, a gente sabe que temos essa confluência, né, do gráfico, né, 60 minutos também, ó, média de 200 e tal. Então, se tiver força compradora agora nesse cenário, a probabilidade pode ser grande. Mas, se nesse cenário ele falhar, novamente ele vem buscar a região de fundo, né? Então, se ele falha aqui e tal, novamente ele busca essas regiões, né, até com mais força, e podendo vir buscar todas essas regiões, ó, que falta de fundo, né? A gente vê que sempre está tendo um pouco mais força vendedora nesse cenário, né? No diário que a gente vê que o candle foi um doji, então como a gente pode ver, ó, tá oscilando muito nessa região, né? Então, temos essa média de 9 períodos que o mercado pode buscar, né? Tem vários cenários aqui que ele pode acontecer, né? Ó. Ele está muito perto, né? Dessa região de fundo, né? Como a gente pode ver aqui, né? Ó. A gente vê que falta muito pouco para ele chegar. Então, muitas vezes, não adianta ficar com viés, né? Esses cenários é muito perigoso ficar com viés, né? Então, esse foi o fechamento hoje do dia 13/11/2024.